Olá, caros docentes, servidores e técnicos administrativos e discentes da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, caros irmãos piauienses, brasileiros e pessoas de todo o país, cidadãos parnaibanos. Eu sou o professor Osmar Alencar Júnior, sou coordenador regional da ADUFP, Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí, na Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Venho aqui explicitar uma grave ocorrência dentro da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. No dia 3 de março, a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Delta do Parnaíba foi tomada por assalto com a convocação de uma sessão extraordinária do Conselho Universitário para o dia 4 de março, às 9 horas da manhã, ou seja, uma convocação com somente 24 horas de antecedência, realizada por seu presidente, o senhor Alexandre Marinho, reitor pro-tempore da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, com a seguinte pauta: dar título de doutor honoris causa a 4 pessoas, cidadãos, o Francisco de Assis Moraes Souza, Mão Santa, ao senador Ciro Nogueira, ao deputado Átila Lira, e ao deputado Paes Landim. Então, ele está propondo a conceder títulos de doutor honoris causa para essas pessoas. A nosso ver, então, nós ressaltamos, dentre as várias irregularidades cometidas nesse chamamento do Conselho Universitário, uma delas é que não cumpre o prazo mínimo regimental de 72 horas para a chamada de uma assembleia. Outro é que quem é autor da peça que vai gerar o título de doutor honoris causa é o próprio relator desse pedido, infringindo legalmente um princípio básico, de quem é autor não pode aprovar a si próprio. Então, isso é uma ilegalidade que constitui esse ato aí, esse chamado Conselho Universitário. Então, por outro lado, a Universidade Federal do Delta do Parnaíba, na sua Constituição, é autônoma na gestão dos recursos a ela destinados. Desta forma, não cabe retribuir a políticos de qualquer sigla partidária reconhecimento para aquilo que lhe é dever de ofício, muito menos reconhecer políticos para a concessão de título de doutor honoris causa com histórico de condenação por corrupção ou respondendo a processo de corrupção, que estejam aliados com a política do governo federal, que asfixia financeiramente e desmonta as universidades e instituições federais, além de desqualificarem professores e estudantes universitários em diversos canais de comunicação. Diante do exposto, solicitamos aos senhores e senhoras conselheiros que formalizem ao presidente do Conselho o pedido de perda de objeto dos referidos processos pelos vícios aqui destacados e o cancelamento da referente sessão pelo descumprimento do prazo mínimo para a convocação da reunião, conforme estabelece o regimento do Conselho Universitário da UF, já que esse prazo não é definido ainda no âmbito da UFDPA, porque o Conselho Universitário da UFDPA ainda não possui regimento interno. Então, dessa forma, viemos aqui denunciar a tentativa do reitor e do vice-reitor da Universidade Federal do Delta do Parnaíba dar título de doutor honoris causa para políticos que não têm nenhum vínculo com essa instituição e querem transformar em palco eleitoral os algozes da própria Universidade Federal, porque eles estão alinhados com a política do governo Bolsonaro, que tenta asfixiar a universidade, e são os próprios que vão receber um título ofertado pelo reitor que é alinhado ao bolsonarismo. Então, estamos aqui para repudiar e dizemos que vai ter luta e, se for o caso, vamos judicializar isso para evitar que se banalize o título de doutor honoris causa na Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Um grande abraço em todos e em todas. Seguiremos firme na luta.